Uma meta muito importante para se alcançar, especialmente para aqueles investidores com foco no longo prazo, é o efeito de cotas infinitas. Mas o que seria esse efeito cotas infinitas? É quando o valor que você recebe de dividendos de um determinado fundo imobiliário é suficiente para você comprar uma nova cota desse mesmo fundo imobiliário. Querem ver um exemplo? O VGHF11, no momento, ele está sendo negociado aqui a R$ 8,95. Pela cotação aqui nós podemos ver. Então suponha que esse mês de dezembro eu tenha recebido do VGHF11 aproximadamente ali R$ 9,00 de provento. Então nesse caso eu já conseguiria fazer o efeito de cotas infinitas, porque o valor que eu recebi de dividendos do VGHF11 é um valor suficiente para que eu possa comprar uma nova cota dele. Isso é algo muito importante ou positivo, porque os juros compostos eles começam a trabalhar de uma maneira mais acelerada. É lógico que para os juros compostos fazer seu efeito total requer tempo. Porém, como mencionei, você pode acelerar esse efeito através das cotas infinitas, porque aquele determinado fundo imobiliário, além dos aportes mensais que você já faz, ele terá mais uma fonte de novas cotas, que é justamente esse efeito simbólico, por assim dizer, de cotas infinitas. Atualmente, eu já estou conseguindo fazer esse efeito em 5 ativos na minha carteira de fundos imobiliários, que são o VS-RH11, que eu tenho 82 cotas, o Game 11, que eu tenho 140 cotas, o VGHF11, que eu estou com 145 cotas, o Vigia 11, que é um Fiagro, que eu tenho atualmente 80 cotas, e o MCHF11, que atualmente é o fundo que eu tenho a maior quantidade de cotas, o total aqui de 200. Meu rendimento nesse mês de dezembro de cada um desses fundos imobiliários, eu coloquei aqui nessa opção juros. Como é que eu sei qual é os juros, no caso, meu rendimento daquele mês? Eu pego o valor que ele pagou de proventos, eu vou lá no site, por exemplo, Status Invest, pego o valor que ele pagou de provento naquele mês e divido pelo meu preço médio, que no caso está aqui nessa terceira tabela. Aqui tem o preço médio atual de cada um desses fundos imobiliários meu. Aqui embaixo é o preço atual de cotação, mas meu preço médio é esse daqui. Então, para eu saber qual é a minha rentabilidade no mês com os proventos que eu recebi, eu pego o valor do provento e divido pelo meu preço médio, aí eu vou saber qual é meu rendimento. Algo importante aqui, pelo menos desses 5 principais fundos imobiliários, é que eu estou conseguindo ter um rendimento acima de 1%, o que para mim é algo muito positivo. Aqui no caso eu tenho um valor investido em cada um desses fundos e aqui eu tenho meu rendimento, no caso meu último rendimento mensal. Somente esses 5 principais fundos imobiliários que eu tenho no momento, eles já me renderam nesse mês de dezembro, entre proventos já pago e os que ainda vão pagar, R$ 73,53. E nessa tabela aqui vocês conseguem perceber que esse efeito de cotas infinitas ele está fazendo efeito. Por exemplo, atualmente o VSRH11 ele está sendo negociado aqui a R$ 8,99. Meu último rendimento dele foi de R$ 9,02. Então eu já consigo, com o rendimento que eu recebi dele, comprar uma nova cota. O Game 11 está sendo negociado a R$ 8,94. Meu último recebimento dele foi de R$ 16,81. Então eu já consigo comprar uma nova cota e ainda vai sobrar dinheiro para que eu possa, com mais um pouquinho, comprar uma segunda cota, ou eu posso também reinvestir esse dinheiro que sobrar em algum outro fundo. O importante é sempre reinvestir, mesmo que não dê para você aplicar totalmente aquele provento naquele determinado fundo imobiliário. O VGHF11, por exemplo, ele está sendo negociado, aqui eu tinha colocado R$ 8,91, foi quando eu fiz a tabela, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado aqui no momento a R$ 8,95. Então, mesmo assim, eu já consigo fazer esse efeito, né? Nesse mês de dezembro, eu recebi dele aqui R$ 14,51. Então, eu já consigo novamente comprar uma nova cota dele e ainda vai sobrar um dinheirinho. Por exemplo, esse dinheiro que sobrou aqui do VGHF11, se eu juntar com o Game 11, eu já consigo comprar uma cota de um deles, ou do Game 11 ou do VGHF11. O Vigia 11, ele está sendo negociado aqui a R$ 9,91. Meu recebimento dele nesse mês de dezembro foi de R$ 11,20. Então, já consigo também fazer esse efeito e também vai sobrar um dinheirinho. E no MCHF11, que está sendo negociado aqui a R$ 8,44, eu já consigo fazer esse efeito também, até um pouco maior, porque meu recebimento dele foi de R$ 22. Se eu multiplicar aqui 8 por 44, vai estar aqui R$ 16,88. Então, desse fundo, o MCHF11, eu já consigo comprar aqui duas cotas e ainda vai sobrar um pouquinho de dinheiro, que se eu juntar com o valor que sobrou aqui do Vigia 11,
eu posso comprar ou mais uma cota do Vigia 11 ou mais uma cota do MCHF11. Então, pessoal, como eu mencionei, esse é um efeito muito importante porque você não vai ficar só dependendo dos seus aportes mensais. Automaticamente, o próprio fundo vai se autossustentar. No caso, ele mesmo vai gerar de uma maneira automática e natural novas cotas para que ele mesmo possa ficar ali acumulando novas cotas e, consequentemente, seus proventos também vão aumentar, porque quando mais cotas você tiver, maior vai ser o valor que você receberá de dividendos no mês. E o bom dos fundos imobiliários de base 10 é que você consegue fazer esse efeito de uma maneira mais rápida, diferente do que você conseguir juntar, por exemplo, R$ 100 em dividendos de um determinado fundo imobiliário de base 100 para que você consiga fazer esse efeito de cotas infinitas. E esse efeito aqui a longo prazo tem resultados impressionantes, pessoal. Vocês podem ter certeza disso. Querem ver um exemplo? Pegando aqui como referência o MCHF11. Ele está sendo negociado aqui no momento a R$ 8,44 e no último mês eu recebi aqui R$ 22 dele. Suponha que eu tenho todos os meses R$ 100 para poder investir nesse fundo imobiliário, no MCHF11. Com R$ 100 eu conseguiria comprar aqui 11 cotas dele. Se eu multiplicar R$ 8,44 por 11, daria R$ 92,84, que seria, então com R$ 100 eu conseguiria comprar 11 cotas e ainda sobraria aqui R$ 7,16. Mas como eu já estou fazendo o efeito aqui nele de cotas infinitas e com o valor que eu recebi de proventos dele eu conseguiria comprar duas cotas e ainda sobraria um pouco de dinheiro, então eu não teria aqui 11 cotas, mas sim 13 cotas. Então eu consegui aumentar em duas cotas. E o valor que ainda sobrou aqui do investimento dos R$ 100, com o valor que sobrou aqui dos proventos que eu recebi dele, então eu conseguiria assim comprar mais uma cota dele. Aproximadamente aqui dos meus proventos sobraria aí um pouco mais de R$ 5, somando aqui com R$ 7,16, então seria suficiente para eu comprar uma 14ª cota desse fundo. Então, em vez de eu ter 11 cotas, eu já teria 14 cotas. Então, esse efeito a longo prazo, ele tem um efeito muito poderoso. Então, na medida do possível, tentem fazer esse efeito de cotas infinitas nos fundos imobiliários atuais que vocês estão investindo. E como eu mencionei, nos fundos de base 10, fica muito mais fácil de você fazer isso porque eles têm um valor menor. Beleza? Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar aí essa meta que eu consegui atingir na minha carteira de fundos imobiliários e uma meta também que vocês podem estabelecer e com certeza vocês terão resultados bastante positivos se conseguirem fazer isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons investimentos a todos e um grande abraço.